Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 6/11 de 2024. O cenário que a gente teve aqui hoje foi o cenário que a gente tinha comentado no fechamento ontem, né? Que o mercado poderia querer dar continuidade, teriam regiões acima, né? Ou ele poderia vir buscando essas regiões aqui, né? Até abaixo. Como a gente pode ver, o mercado já abre com o quê? Com gap de baixa, né? Rompendo essa região. E também teríamos o quê? A retração da Fibo, né? Então, como a gente tinha comentado, ele poderia trabalhar dentro desse cenário, né? E dependia dessa força nas regiões exatas, né? Para dar sequência no movimento, né? Como a gente pode analisar aqui nos 5 minutos, a gente vai ver no dia de hoje qual foi o cenário exato, né? No movimento hoje, a gente já vê que o mercado já começa rompendo, né? Essas regiões. Eu vou deixar essa fibra agora roxa, né? Para não ficar tão poluído. Outro detalhe importante aqui, ó. Vou deixar aqui no 15. Ó. A gente tinha esse cenário que eu já enxergava como cenário lateral, né? Aqui. E a gente pode ver e observar que, como a gente já conhece, eu mostrei várias vezes aqui, que a gente teve o espelhamento dessa lateralidade chegando no alvo, né? Ó, confluindo com o quê? Com regiões de Fibo, né? Então, praticamente, a gente teve esse espelhamento aqui atingindo o alvo, né? Então, um dos motivos de o mercado hoje não ter dado sequência também, né? Teve mais fatores ainda, né? Esse daqui era o que eu tinha lembrado, né? Que eu tinha colocado. Então, vamos analisar o dia de hoje, né? Então, o cenário que a gente teve aqui hoje já começa um cenário vendedor, né? O mercado já começa com esse candle de força. Deixando 5 minutos fica muito mais fácil de poder enxergar. Nesse movimento que o mercado já começa hoje, nos 5 minutos, a gente já vê que ele acelera, né, até essa região de Fibo. A gente vê que entra a força compradora. Novamente, vendedores puxam o preço, só que nessa região aqui, ó, a gente já vê que o preço trava, né? Porque chegou nessa região, a gente sabe ainda que teria região de gap, o mercado vir buscar, né? Mas como eles falhou nesse cenário aqui, então acabou demonstrando fraqueza dos vendedores, né? Então o mercado os vendedores tentaram praticamente 4 vezes nesse cenário, falha. Nesse movimento aqui a gente já vê que o mercado faz um topo e um fundo mais alto, entrando no força comprador, e novamente busca até a região do candle do dia, né? Então nessa região, nesse primeiro momento, o mercado falha novamente. Aqui também teria uma região de Fibo aqui, ó, nesse primeiro cenário, ó. Deixa eu ver. Então nesse primeiro cenário a gente sabe que teríamos, né, uma região de retorno. Então o mercado chega na região de Fibo, entra novamente, força vendedora, mas aqui praticamente o mercado falha, né, de romper esse cenário. Porque aqui também a gente teria região de Fibo do lado dos compradores, ó, como a gente pode analisar aqui, ó, tá vendo? Então, como eu sempre explico, sempre analisa do lado comprador e vendedor, né? Não adianta ficar com viés ou com uma visão só, né? Senão aí fica complicado, né? Então, a partir do momento que aqui vendedores falham, né, nessa região, entra a força compradora, né? Aqui a gente sabe que teria região de gap para o mercado vir buscar. A gente vê que o mercado praticamente faz esse cenário, né? Faz a aceleração até lá, né? E se a gente invertesse a nossa ferramenta, a nossa FIBA aqui, ó, a partir desse movimento que o mercado deixou, a gente sabe que teria até essa região aqui para o mercado buscar, confluindo com gap, né? Então, a partir do momento que o mercado segura nessas regiões aí, a gente pode observar que aqui, ó, a partir do momento que segurou, o mercado rompe essa região, volta para fazer o reteste e vem até a região de gap. Aqui ainda, compradores tentaram puxar, né, novamente, mas falhando nessa região, a gente vê que o mercado, no final do dia, entrou força vendedora, né? Então, nessa força vendedora também o mercado praticamente deve ter parado na região de 50%, ó. Isso mesmo, até rompendo, como pode ver, né? Então, nesse cenário que o mercado fez hoje, que a gente pode ver que o mercado falhou, né, de buscar topo. E tá bem travado nessa região, né? O mercado tá sentindo bastante, né, essa região de fundo. A probabilidade que a gente tem agora, né, nesse candle a gente pode ver que veio bem forte, né? 60 minutos também ele demonstrou muita força, né? Fechando um candle bem forte. Amanhã, a probabilidade que a gente tem é de o mercado buscar, né? Dependendo de se continuar a força de baixa nessas regiões, vir fechar essa região de gap, buscando essa região de fundo. E caso, né, o mercado tiver força, vamos ver no diário, a gente sabe, ó, que temos essa região de fundo aqui, né, bem importante, né? O mercado tinha parado nessa região aqui, né, desse outro candle de 60 minutos. Deixa ele de outro, ó. Olhando aqui no 60 minutos, ó, a gente vê que o mercado segurou, né? Aqui na região, teve região de gap e tal. Gap não, Fibo, suporte e tal. E dependendo da força que esse mercado vier, a gente sabe que tem alvos mais abaixo para o mercado vir buscar, né? E caso o mercado falhar nesse cenário, a gente sabe que tem essas regiões novamente para o mercado vir buscar, né? Não tem como ficar com viés, é difícil, né? A gente ficar com viés. Olhando o cenário do candle do dia,
a gente vê que teve rejeição, né, por parte dos compradores, né, de subir, né, o preço. Mas ainda assim, aqui ele fechou um doji e tal, mas ainda assim foi queda, né. 60 minutos também mostra isso, né, tá uma região muito forte. Nesse cenário aqui, a gente tem que ficar atento, né, porque a gente pode enxergar o mercado dessa forma, né. Então tem que aguardar, né, essas regiões. A gente sabe que agora a probabilidade é ele buscar fundo. E não podemos esquecer também que temos uma FIBA zona. Então o cenário aqui também observando. A gente vê que o mercado continua fazendo topos e fundos mais baixos. Aquele fez um topo mais alto, aquele fez um topo mais baixo. E agora vamos ver qual a sequência que o mercado fica, né? Ou ele pode querer ficar brigando nessas regiões, ou ele volta para buscar a região de fundo. Se falhar, ele volta novamente para dentro, ou rompendo aqui, ele também já tem essa primeira região para vir buscar, até a segunda. Então, esses são a probabilidade que o mercado pode fazer agora, nesses dias, né? Esse foi o fechamento hoje, dia 6/11/2024.